Olá, estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso videocast, fora do consultório, muito além da cirurgia plástica. Eu sou o Wagner Nunes, cirurgião plástico. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. E hoje a gente está trazendo o nosso primeiro convidado. Com muita honra, muita satisfação, trago aqui um amigo, uma pessoa que eu admiro, que vem se tornando cada vez mais próximo a gente. Admiro pela sua personalidade, pela sua seriedade e pelo seu profissionalismo. Gerson Guerreiro. Gostaria de apresentá-lo antes de passar as palavras para ele. Gerson Guerreiro, formado aqui na nossa Universidade do Rio Grande do Norte. Ele é dentista e especialista em dentística estética e reabilitação oral. Faz todo um serviço muito detalhado e refinado de lentes e resinas e outras coisas. O tema do nosso consultório hoje, Gerson, vai ser a importância do sorriso na estética da face. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo Wagner, minha amiga Juliana. É uma honra estar aqui, primeiro convite, e tomar que seja um papo Gostoso, legal, gostoso agradável. E agradável. Tenho certeza que será. Meu amigo Gerson, Dr. Gerson Guerreiro, queria começar apresentando você um pouquinho mais, que você falasse da sua história, de onde você veio, como você chegou até aqui e principalmente como você começou a atuar nessa área tão bacana da dentística estética. Vamos lá, então é uma história bem longa, vou resumir assim, mas que eu acho que é bem motivadora. Para quem não sabe, eu sou português, eu estou aqui há 16 anos. Né? Eu falo sim Português, brasileiro, português. Eu costumo dizer que eu sou um portiguar. Não é potiguar, não, portiguar, né? Mas é assim que eu me sinto aqui. Então, estou aqui há 16 anos. Me formei aqui em odontologia no UNP. E foi uma trajetória bem interessante, no qual a escolha da odontologia, na verdade, ela caiu como um paraquedas na minha vida. Na verdade, eu queria cirurgia plástica. Eu já tinha... Ia ser meu colega de profissão. Exatamente. Eu, quando menor, eu assistia aquele Dr. Ray, né? E eu sempre fui muito fascinado com a estética. A realidade é bem diferente daquela da TV lá, viu, Gerson? Né? Pois é, e eu sempre fui muito fascinado assim, com a estética. E estética corporal, estética dentária foi uma coisa que apareceu depois na minha vida. Inicialmente, eu quando ia no dentista menor, eu tinha um primo dentista. E eu ficava vendo ele me atendendo, atendendo os pacientes. Aquilo me chamou a atenção, mas não foi o amor à primeira vista. Né? Então, cheguei aqui no Brasil, aqui em Natal, em 2005. Isso lá em Portugal isso ainda? Lá em Portugal. Você tinha um tio? Sim. Que era dentista, primo, e você acompanhou ele em alguns momentos? Sim, nas consultas, né? Sim, na verdade eu era menor, eu só assistia. Mas não teve interesse? Não tinha interesse, né? Meu foco realmente era cirurgia plástica. E aí eu cheguei em 2005 aqui, tá? E foi quando eu comecei os meus primeiros passos aqui. Até então eu não sabia que queria odontologia, então eu estudava para medicina, estudei durante 2 a 3 anos para medicina, não passei, e frustrado teve um dia que... Triste. Eu sou muito devoto a Deus, né? E teve um dia que eu me ajoelhei na minha cama e pedi mesmo sabedoria e pedi o caminho que Deus queria que eu seguisse. Que iluminasse teu caminho. Que ele iluminasse meu caminho. Então, foi realmente assim, uma coisa vinda do meu coração. E no outro dia, por incrível que pareça, eu estava indo com os meus pais para a praia e eu estava na parte de trás do banco e estava com o vidro aberto. E do nada, veio um panfleto, entrou dentro do carro e pousou na minha perna. Massa. E esse panfleto dizia assim, odontologia. Sinal. Então, acho literalmente um sinal. Aquele sinal Deus, foi o meu primeiro sinal. Foi aquele sinal que eu senti aquela friozinho na barriga. E eu acho que quando a gente sente aquele friozinho na barriga, eu acho que é um dos primeiros sinais para a gente dar o primeiro passo. E foi o que eu fiz, né? Entrei na UNP em 2007. 2007. Né? Chegou em 2005, entrou em 2007. Mas eu tranquei, por que pareça, para tentar medicina de novo.
né? Aí não passei, foi quando eu, né, continuei. E então foi uma trajetória muito bacana, assim, até aquele metade ali do meu curso, que infelizmente, eu acho que como toda a família tem os seus, né, percalços, enfim. Dificuldades. E os meus pais se separaram, né? Já no início do seu curso? Nesse início, praticamente quase na metade já no curso. E foi muito turbulento, porque meio que desestabilizou tudo. Quase que eu tive que sair da faculdade, porque, enfim, eu não tinha como... Na verdade, os meus pais não tinham como se sustentar e pagar a faculdade. E foi quando eu me vi na obrigação de sair de casa para trabalhar e correr atrás do meu sonho, que era ser independente profissionalmente, né? E terminar a minha faculdade. Então foi onde começou a minha trajetória. Interessante isso aí, Gerson, que houve então um momento que eu nem não me lembrava, não me recordava. Então, durante sua faculdade, seus pais se separaram, então houve um abalo, porque eu acho que é um grande abalo psicológico, financeiro também, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Sim. E seu pai retornou para Portugal, continuou aqui no Brasil? Ficou todo mundo aqui e o restante retornaram todo mundo para Portugal. Ah, todos voltaram? Todos voltaram, tá? Então meio que a gente ficou aqui meio, eu e minha irmã, à deriva, né? E você teve que, literalmente, botar as mãos para fora dos bolsos. Não sabia nada sobre o mercado de trabalho, né? Tive que cair no mercado de trabalho. E cair no mercado de trabalho. Qual a sua idade nessa época aí, Gerson? Olha, não me lembro muito bem, não. 20 e poucos anos, eu acho. Eu tô formado há 12, quase 12 anos. Então, uns 20 e poucos anos, né? Só que até então, papai, mamãe, né? A gente tem tudo. Naquela, né? A facilidade, o conforto, né? Então eu me vi naquele mundo. E você tinha uma família estruturada até então, sua família estruturada, né? Sim. Então eu me via naquele mundo que eu não conhecia. E aí, o meu foco era terminar o meu curso, porque eu sempre pensei assim, eu quero ser alguém na vida, e eu acho que é através do estudo que a gente consegue. Então fui muito focado nisso aí. Fui procurar emprego. O meu primeiro emprego foi na Azul Cargo. Então eu fui trabalhar... Empresa de aviação aérea, Azul. Carregar cargas aéreas, né? Eu ia pegar as cargas e ia entregar, né? Isso tudo fazendo faculdade. Só que eu recebia, naquela época, R$800. Né? A minha faculdade era FIES, né? Então eu pagava uma parte do... eu pagava uma parte. Então, FIES é um programa de financiamento que para estudantes, né? Exato. Você pagava uma parte e a outra parte fica para pagar quando você se formar e tiver inserido no mercado de trabalho. Exatamente. Então, desse FIES dos R$800, eu pagava 600 de FIES e sobrava R$200 no mês, né? Só que como é que eu iria me sustentar com R$200 mês, né? Então eu tive que correr atrás de outras maneiras de conseguir ganhar um dinheiro extra. Então eu panfletei no sinal, né? Panfletava o dia todo para ganhar R$30. Empresas lhe contratavam ou era pessoas político? Não, empresas me contratavam, eu ia atrás, né? Então fui vender castanho. Eu vendia castanho. Gerson, um vendedor de castanha, não sabia também dessa. Fui vendedor de Herbalife. Só que nessa época eu fiquei Tava magro. no shape nessa época? Olha só, eu tava magrinho porque eu não me alimentava direito. Como eu não tinha dinheiro para me sustentar direito, então lógico que a minha alimentação era o quê? Durante 2 anos da minha vida, ali foi praticamente miojo que eu comia. Era miojo de vários sabores e um suco. Suco que eu botava de 1 litro com água, que suco, e era a minha alimentação. Então eu emagreci bastante. Ah, não era para marketing do Herbalife? Olha só, eu emagreci bastante. Olha só a pegada do marketing que já estava começando a ter. Uniu o útil ao agradável, né? E aí, eu emagrecendo, vendendo Herbalife, eu vou dizer o quê? Eu estou emagrecendo devido ao Herbalife. Só que eu não comi Herbalife para não gastar o dinheiro, né, dos produtos, né? Então eu dizia o quê? Olha o meu shape. Tudo devido à Herbalife. Então, assim... Ô Gerson, eu tava lendo umas referências da Herbalife, foi o ano que mais vendeu no Rio Grande do Norte o produto, viu? Eu acho que foi nesse ano que foi eu comecei a vender. Foi 2009, 2010, era muita Herbalife vendida aqui. Pois foi. Então, assim, eu trabalhava, me levantava de 4 horas da manhã, ia de 1h45 para a faculdade. De 6... Era tarde. Era tarde. De 6 horas da noite, eu ia a pé da UNP até metade da Ayrton Senna, para o espaço Herbalife bater cheque. Saía de lá de 11h30 da noite, chegava em casa de meia-noite,
e todo dia, de 4 horas da manhã, eu estava de pé, para não perder a besta para ir para o aeroporto. E pergunte se em algum momento da vida eu reclamei. De jeito nenhum. Eu agradecia todo dia a Deus, porque eu sabia que em algum momento eu ia chegar onde eu queria. Entendi. Entendeu? E, para vocês verem, da faculdade para minha casa era o UNP, e onde eu morava era um kitnet no final da Ayrton Senna. Eu ia a pé. Porque se eu fosse de ônibus, Pra não gastar eu gastava a passagem no outro dia a para ir trabalhar. passagem do ônibus. Só que eu adorava essa caminhada de 1h30 a pé. Por quê? Rapaz, não era só para ficar no shape, mas nessa caminhada eu era muito pensativo. Você refletiu sobre... reflexivo. E todo dia eu refletia algo diferente. Entendi. Né? O que eu queria no futuro, por exemplo. Gerson, com quanto tempo acha que você vai conseguir tal coisa? Com quanto tempo você acha que você vai ser reconhecido profissionalmente? Nessa época você Então, já tinha... já estava mentalizando o que você queria sim, para você. sim. Já era forte e firme na sua cabeça. Não. Eu saberia que eu queria ser reconhecido profissionalmente pelo meu trabalho. Né? Só que, por incrível que pareça, eu ainda não queria a estética dentária. Entendi. Eu queria algo da cirurgia. Lembra que eu queria cirurgia plástica? Não. Então, eu queria muito a cirurgia bucomaxilofacial, que era o que era muito parecido. Só que no final do curso, quando eu terminei, pronto, depois dessa história, eu terminei o curso, só que eu não sabia o que eu queria ainda no mercado. Eu sabia que financeiramente eu estava ruim, né? Eu precisava de me alavancar. Só que assim... Você não tinha nem recurso para se não alavancar, tinha na nem verdade, recurso, né? não tinha. Então comecei a trabalhar para os outros, né? Comecei a trabalhar, tinha dias que eu ganhava R$12, tinha dias que eu ganhava 10, 50 reais, né? Então assim, eu fiz o caminho inverso. Na verdade, eu não fui me especializar logo de início. Você foi fazer uma área mais geral da odontologia. Eu fui fazer uma área mais geral na odontologia para poder entender o que eu queria. Tá? Então, depois que eu fiquei 2 anos entendendo e fazendo de tudo um pouco, eu fui entendendo o que eu queria e foi quando eu decidi pela estética dentária. E aí foi quando entrou a odontologia estética na minha vida. Entendi. Olha, só um pouquinho, porque sua história é muito profunda e intensa. Quem não conhece Gerson, ele é uma pessoa extremamente intensa. Respirar aqui um pouquinho, é o seguinte. A gente percebe em você uma paixão, mas essa paixão é por tudo que você faz. E eu costumo dizer que quando você descobre o seu propósito, quando você descobre sua paixão pelo que você quer, pelo que você deseja, seja para construir uma profissão, seja para ter um autoconhecimento, né, da gente mesmo, a gente vai conseguir chegar em locais ou lugares ou patamares nunca nem imaginados por nós mesmos, né? Então você é um cara extremamente apaixonado pelo que você faz. Você mostrou aí com sua história que você não deixou que as dificuldades que vão surgindo na nossa vida e que são motivos para a gente se entristecer, perder a motivação, parar de tentar e ficar parado nesse Se momento. questionando, né? Se vitimizando, por que comigo, por que isso aconteceu comigo, né? E outra coisa que eu costumo comentar muito é que a gente vive um pouquinho numa sociedade que o vitimismo ele é muito valorizado, né? Principalmente em mídias sociais. Você viu que está percebendo alguns casos essa semana, por exemplo, vitimismo, as pessoas se queixando, colocando culpa nas outras pessoas por algo que a responsabilidade é só dela. Não é isso? A gente tem que assumir a nossa posição, temos que assumir as nossas decisões e nós vamos ser reflexo daquilo que nós decidimos hoje pra gente, né? Então essa história é muito bacana de Gerson, eu não sabia tão em detalhe, sabia muita coisa já, e achei bem interessante porque você ainda nessa fase se formou, você ainda não sabia que iria fazer essa parte dentística estética, inclusive eu acho que não era uma área de atuação tão forte da odontologia nesse momento, porque eu sei que você foi um dos pioneiros nessa área, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E eu não quero mais lhe cortar, pode continuar com essa história. Quando você se formou, você começou a fazer um consultório de odontologia geral, você ainda precisava se manter,
tinha uma conta no banco para pagar de fiéis e você mentalizava que ia conseguir. Nesse momento você sabia que ia conseguir. Um dia você conseguia se organizar financeiramente. Era isso que você estava falando. Foi exatamente isso. Então, foi após 2 anos, talvez, de mercado de trabalho que eu decidi fazer odontologia estética. E olha só, por causa de uma história. Uma paciente apareceu no consultório numa sexta-feira de tarde, ela ia se casar de noite, né? E ela tinha um dente muito escurecido na frente e iria tirar as fotos, só que ninguém tinha resolvido o problema dela. Eu não tinha quaisquer conhecimentos dessa área avançada de estética, até porque naquela época não tinha, assim, né? E aí, como é que eu vou resolver, né, É paciente sua. a minha paciente? Como é que eu vou resolver essa bronca aqui? Porque era uma bronca na sexta-feira de tarde, fora da minha área de atuação. Eu digo assim, do que eu faria. Eu fazia muito prótese, né? Prótese é o quê? Aquelas próteses, né, que os velhos usam, Sim. aquelas próteses removíveis, enfim. E aí o que eu pensei? Eu peguei um dente de estoque, que é um dente de prótese, não da prótese, um dente de estoque para fazer a prótese, e eu desgastei esse dente para ficar fina, igual uma lente de contato. Mal sabia que aquilo era o primeiro sinal que Deus estava me vigiando e disse assim: o que você vai fazer na sua vida é isso daí. E essa foi a minha primeira experiência da faceta em resina. Mas isso é possível mesmo, Gerson? Sim. É uma Você faceta que eu desgasta um desgastei, era em resina ela cola com resina. Ah, era um dente de resina. Aí eu coloquei na frente do... Isso numa sexta-feira à Numa tarde, você sexta-feira teve uma de tarde. criatividade. Uma criatividade que eu acho até que foi Deus que botou essa mão, você vai fazer isso aqui. E foi quando eu dei um clique, a partir daquele momento, que eu me lembro no ano, em 2013, eu tive esse meu primeiro clique. Vou fazer Pronto. odontologia. Agora eu sei o que eu quero fazer. E marcou a vida dessa paciente. Marcou a vida dessa paciente, Resolveu. marcou a minha. Talvez não ficou 100% Deve do ter jeito caído. que... Deve ter Deve ter caído algumas semanas depois. Enfim, mas assim, naquele momento pra mim Resolveu foi... o grande dia dela, Resolveu né? o grande que foi dia o dela, casamento. Então, a partir daí, foi quando eu comecei a resolver. Como diz, doutor, grande cirurgião plástico, Ivo Pitangui, né? Que eu tenho bastante isso aí na minha mente, é que você fazendo uma cirurgia de face, você tratando face, e não tratando sorriso, ou seja, se o seu sorriso vier faltando dente, e os seus dentes estiverem feios, né? Não Ela não vai atingir aquela expectativa. não de irá resultado. atingir. Ela, na verdade, vai chamar muito mais atenção Do que o Né? É uma benefício face da bonita. do que uma face lisa e rugosa. Né? Perfeito. Então, eu tenho na estética, né, na vida, não como... eu acredito muito que a estética ela veio para mudar a vida das pessoas. Não é algo banal. Não é algo como fútil, muitos... não é algo banal. Isso. Eu escuto histórias diariamente no consultório, que eu vou contar já uma muito interessante, né? Então, estética para mim é algo muito mais do que você deixar bonito o paciente, né? A gente ali trata de sonhos, de realizações, de preocupações, de desejos, né? De expectativas, Autoestima dessa de paciente. autoestima, né? Então, quando a gente fala em estética, é muito mais do que um bonito, né? São sentimentos. Ô, Jé, você tocou num ponto fundamental. A gente eu também sou cirurgião plástico, né? A gente trabalha diretamente com estética e isso envolve anatomia, envolve precisão cirúrgica, envolve proporções. E falando aqui do nosso tema em comum, que é cirurgia plástica, odontologia estética, você tocou no ponto que Ivo Pitangui comentou, que você acabou de chamar a atenção, que é do sorriso, é a importância do sorriso para uma estética facial adequada, bonita e valorizada. Pergunto, Juliana, esse sorriso é o ideal? Existe sorriso ideal? Existe o seu sorriso, né? Cada sorriso é único, tá? Perfeito. O seu sorriso vai ser a sua identidade. Existe alguém com a identidade igual? Não tem. Pronto. Não, nunca vai existir um sorriso igual também, né? Por isso que é importante, na estética dental, a gente planejar o sorriso.
Você já viu muito por aí. Inclusive, eu postei até no Instagram falando sobre os participantes do Big Brother Brasil. Parecia que tinha umas chapas na boca, né? Um chiclete. O chicletão. Aquilo é sorrisos não planejados, tá? Então, vale a pena salientar e enfatizar que a estética, a harmonização, né, a beleza, ela depende de um bom planejamento. Igual uma cirurgia plástica. E de alguém que tenha senso, né? Pra Ô, enxergar Gerson, isso. aproveitando esse gancho, a gente vai falar sobre isso daí, mas aproveitando o gancho um pouquinho anterior, de quando você entrou aí, começou a despertar essa área de odontologia estética que você queria trabalhar, o processo para você se tornar especialista nessa área, que você é um dos grandes especialistas aqui que eu conheço, você pode explicar um pouquinho como é que foi que você chegou, como é que você se tornou? Então, para a gente chegar nesse ponto, né, inicialmente eu não tinha condições de pagar uma especialização. Né? Na época já existia especialização na área. Existia especialização na área, só que eu fiz o caminho inverso. Difundido, né, Gerson? Isso, só que eu fiz o caminho inverso de todo mundo. Eu comecei a fazer antes de me tornar especialista. Com resina. Certo? Com resina e com lentes. Mas eu fazia o quê? Eu fazia cursos, né? Eu fiz muitos cursos. Microcursos. Né? Microcursos de aperfeiçoamento, que era o que eu poderia. O que você podia pagar naquela época pagar. E através desses cursos, eu consegui fazer o que eu queria. Financeiramente ficou um pouquinho melhor para mim. E foi quando eu consegui fazer minha especialização. A minha especialização, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi feita quase 5 a 6 anos depois que eu me formei. Tá? Então, uma frase que eu até vou deixar aqui. Atuando, sua especialização foi após a tua atuação. Eu vou até deixar aqui a frase. Eu acho que não existe o caminho certo. Existe o caminho que você pode percorrer. Né? Então, naquela época, era o caminho que eu poderia fazer. Não me arrependo. Esse processo de até 6 anos até me especializar foi de extrema importância para eu conseguir ter experiência clínica, ter a minha visão também clínica que eu tenho hoje. Né? Então, para eu fazer resina e lente de contato, eu precisei de fazer muitos cursos. Né? Precisei de me especializar durante 2 anos, né? E até hoje eu fico fazendo cursos, né, de atualização, me aprimorando e me aperfeiçoando. A gente nunca vai ser o perfeito, né? Ô Gerson, você é brasileiro, meu amigo. Porque o brasileiro, como é aquela frase, o brasileiro ele não desiste nunca, não é isso? Você é brasileiro, um português abrasileirado, uma história com muita coisa envolveu, foram muitos assuntos, muitas dificuldades, e você não desistiu. Tá aí hoje, a gente tem o maior orgulho de ter você aqui perto da gente. Parabéns mesmo. Outra coisa, você tocou no ponto fundamental, a procrastinação. As pessoas muito vaidosas, de certa forma, são extremamente procrastinadoras. E a procrastinação é uma característica muito ruim, porque impede de você executar alguma coisa. E o que a gente precisa, pelo menos eu sou dessa filosofia, é que a gente precisa começar. Lógico que começar de uma forma responsável. Não adianta você começar de qualquer jeito, como a gente sabe que hoje existem muitos profissionais de várias áreas, atuando em várias áreas, começando de qualquer jeito, mas a gente tem que ter um pouquinho de ética e responsabilidade para começar sim com os artifícios e ferramentas que nós temos em mãos e não adiar algo que pode mudar a nossa vida se a gente fizer com paixão, com carinho, com responsabilidade. Tudo é questão, né, de qual a sua prioridade naquele momento. Né? Então, quem vai decidir é você. Isso, eu acho que para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, qualquer desejo, qualquer sonho que a gente tenha para realizar, um sorriso bonito, uma cirurgia plástica, um silicone, ficar com um corpo bonito, com a alimentação saudável, eu acho que isso tudo tem que partir da gente. E eu vou contar uma história, outra história, bem interessante. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. E eu vou contar outra história bem interessante de um paciente meu, para vocês verem como nada é impossível quando a gente quer realmente. Tá? Então, um paciente meu me acompanhava há 4 anos, tá? E ele tinha um desejo muito grande de fazer o sorriso comigo.
Era um sorriso que para ele preocupava bastante. Perdeu os 2 dentes da frente muito cedo, paciente jovem. Trauma. E nesse dia, para você ver, chegou até mim. É um tratamento muito complexo que precisava de várias especialidades em comum para que a gente conseguisse resolver o problema dele. Então, nesse dia, ele veio até mim, se consultou, fizemos um planejamento, um orçamento. E, naquele momento, ele disse, doutor, eu vou voltar. Só que esse eu vou voltar, eu não achava que era voltar no mesmo dia. Ele voltou 2 horas depois, né? Ele era a 5 horas de viagem daqui de Natal, do interior do estado. E ele disse, doutor, eu voltei. Mas você voltou rápido. Voltei. Porque eu vim aqui para exatamente resolver o que eu queria fazer. Eu quero resolver meu sorriso. Sim, mas e aí? Sabe por que eu não fechei logo? Porque eu acabei de vender meu carro para eu fazer o meu sorriso. Foi mesmo, Gerson. E naquele momento eu disse assim, para você ver que quando você quer uma coisa, não tem nada nem ninguém que vai tirar isso de você. Tirar isso de você. A gente tem que lutar pelo que a gente quer. A gente conseguiu resolver o problema dele e ele está muito feliz, satisfeito, a gente juntos. Choramos, nos emocionamos no final. Inclusive, se você conseguir colocar aqui a imagem do antes e depois desse paciente, conseguimos. Seria interessante para vocês verem como foi complexo e como realmente a gente conseguiu deixar o paciente assim. Isso aí para complementar exatamente o que você estava falando. Né? Perfeito, perfeita colocação. Já que a gente agora já tem um profissional que está executando e trabalhando com dentística estética, vamos falar um pouquinho sobre como é esse processo, como é que você avalia um paciente. Eu tenho interesse em fazer e qual a indicação? As indicações, qual é o primeiro passo? Queria que você falasse um pouquinho disso aí. O primeiro passo, o paciente chega até a gente, né? Eu gosto bastante de conversar, de entender que tipo de paciente eu tenho na minha frente. Então, na hora do recebimento, que para mim é muito importante, naquele momento que eu recebo, eu gosto de receber o paciente na porta do meu consultório. Eu gosto de chamar o paciente. Porque naquele momento, naquela distância que o paciente vem até mim, eu venho avaliando exatamente a postura do paciente. Se está sorrindo ou não. Se é um paciente tímido, se é um paciente extrovertido. Naqueles 5 segundos que eu tenho ali para... Na hora que ele entra, né? Então já vou fazendo as primeiras perguntas, né? Foi indicação? Foi como que você nos achou? O paciente fala, a gente se senta e a primeira pergunta que eu gosto de perguntar. Tá, o que trouxe você até aqui? Logicamente que quem vai para mim normalmente é para fazer o quê? Deixar o sorriso bonito, enfim, branco. Quero melhorar meu sorriso. Tá, mas por quê? O que te incomoda? Então são as primeiras palavras que eu tenho que perguntar. O que trouxe aqui, o que te incomoda e qual o desejo que o paciente, que você quer transformar, por que você quer transformar o seu sorriso. Então essa é uma etapa crucial para o meu planejamento. Porque muitas vezes o paciente chega até no meu consultório sem saber o que é para eu fazer. E outros já dizem, eu quero botar a lente. E muitas vezes a questão deles não é a lente. Né? A questão deles é uma saúde bucal que, se ele não estiver pronto para usar uma lente de contato, a sua saúde bucal não tiver em condições adequadas de eu colocar uma estética dental, eu não faço o tratamento. Né? Ô Gerson, isso é um ponto muito, muito incomum com a cirurgia plástica, e eu comentei isso aqui no nosso episódio anterior, por sinal, assista o episódio anterior, que a gente falou sobre pré-operatório, e eu falei que o paciente chega no nosso consultório muitas vezes pedindo algo, e é importante para a gente como profissional fazer uma avaliação cirúrgica para propor realmente algo que vai resolver o que ele quer. Porque o paciente né? O paciente às vezes pede algo que ele não precisa. Ele não tem o conhecimento para julgar o que ele precisa. Muitas vezes, algumas vezes, né? E é o que você está fazendo aí. Eu gosto muito de trabalhar com a expectativa lá embaixo. O que a gente conseguir a mais é muito bom, né? E isso eu acho que em qualquer área, na sua área, cirurgia plástica, na área de nutrição, não adianta o paciente ir para Juliana e Juliana passa um cardápio, faz um planejamento para esse paciente, e o paciente não faz exatamente o contrário do que ela está
né? Então, assim... Ô Gerson, a expectativa de resultado na área de cirurgia estética, ela é algo assim que a gente não consegue nem medir. E aí nós, como profissionais, eu acho que os profissionais têm que ter muita responsabilidade nesse momento de fazer uma avaliação diagnóstica precisa, porque não adianta a gente prometer algo que não vamos conseguir cumprir, porque o que vai gerar é uma frustração, uma perda de motivação desse paciente, e ele vai ficar muito triste e ele vai ficar muito chateado conosco, né? Exatamente. Então, assim, Então baixar a expectativa de resultado que você falou aí, não diria nem baixar, mas ser um pouquinho realista com o que a gente consegue oferecer, e ainda mais porque existem muitas limitações. Cada paciente externas, é muito individual, existem condições muito... cada paciente está inserido no meio social, num estilo de vida, com hábitos, no seu caso, tomar café, bebidas, vinho, com hábitos diferentes, e nós temos que saber e ter responsabilidade para fazer para transmitir o que você vai conseguir realizar de fato, para que esse paciente não venha ficar chateado com você depois. Exatamente. Então, nessa avaliação, voltando atrás, eu faço essas perguntas iniciais e eu prezo muito pela saúde bucal do paciente. Como você falou aí, eu gosto de trabalhar com expectativas reais. Se o paciente não tiver condições para colocar uma lente ou uma faceta, eu não irei colocar a faceta ou a lente. Qual seria o básico isso? Uma higiene bucal? Uma higiene bucal, uma boa limpeza, um clareamento. Se o paciente ele é assíduo sim de consultório, não adianta ele chegar para mim e ouvir que ele está com a gengivite severa, com dentes com mobilidade, muito tártaro. Você acha que eu colocando lentes vai mudar esse estilo de vida do paciente? Não vai. Vai criar um outro problema. Ô Gerson, você faz toda essa parte aí, porque você tem uma clínica grande. Lá quem não sabe, a clínica de Gerson Guerreiro é a Oral Exclusive. Oral Médica Exclusive. Oral Médica Exclusive, lá no Manhattan. Já estive lá, a Juliana é paciente da esposa dele, Larissa, que está aqui assistindo tudo. E você tem uma equipe grande lá, né? De outros profissionais que eu já conheci. Temos 12 dentistas em atuação na clínica. Você faz tudo ou... Não tem como a gente fazer tudo, até porque eu acredito muito que fazendo tudo, mas mal feito, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ser, cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que a gente faz bem feito, né? Exatamente. Então a gente tem várias especialidades, a gente cuida muito dessa questão do paciente, a questão da saúde bucal, né? E então a gente tem essa primeira avaliação, que é exatamente para eu avaliar que tipo de paciente eu tenho. Fazemos todo o planejamento, né? Fazemos as fotografias, lembrando que para se ter um sorriso harmônico a gente tem que levar em consideração proporções de face, proporções de sorriso, lábio, exposição gengival, se existe assimetria de face. Então a gente tem que avaliar tudo isso aí. Vamos continuar então com nossa lente de contato. Então a gente fez uma avaliação, nós juntos lá fizemos uma avaliação, o paciente está com higiene adequada. Caso não esteja com a higiene adequada, você vai fazer o tratamento, fazer a orientação, que é o que nós fazemos aqui juntos, eu e Juliana, com essa parte da cirurgia plástica. Ela faz toda a orientação nutricional, prepara essa paciente para mudar um estilo de vida, porque cirurgia plástica a gente já discutiu que tem que ser feita no momento que a paciente está se cuidando, está treinando, está se alimentando bem. É a mesma coisa. Pra você ver como tudo é interligado. Interligado. Né? E aí, prosseguindo com esse paciente, por exemplo, na hora de... Você já fez o diagnóstico e você vai trabalhar essa estética com resina ou com lente, pelo que eu estou entendendo? Isso. Não é isso? Se for esse caso, né? Sim. Estética resina ou lente. Certo. Lembra que eu disse que eu tinha que conhecer que tipo de paciente eu tinha na minha frente. Os hábitos dele. Então eu tenho que entender se o paciente ele vai querer um tratamento conservador. Que tipo de paciente eu tenho? Wagner, talvez o seu desejo não é botar uma lente. Talvez o seu desejo é só fazer um clareamento. Eu tenho muita vontade, Jéssica, de melhorar o sorriso. E, eu tenho um sorriso assim, e a gente acha que a gente só melhora com faceta ou com lente, exato, né? Mas eu tenho medo de colocar faceta porque, desculpe, mas de forma bem leiga, eu não sou especialista na área, tenho medo de desgastar o dente, ter um processo abrasivo, entendeu?
Isso é uma dúvida muito comum em consultório, né? Então, hoje, com os novos estudos, as novas técnicas, a gente percebeu, a gente, então, os especialistas, perceberam que quanto menor o desgaste, melhor. Uma estética bem feita, ela, com os materiais que a gente usa hoje em dia, ela se adequa melhor, tem uma adesão melhor a nível de esmalte. E a camada de esmalte dentinária, ela é mínima. Ou seja, quanto menor a gente desgastar, quanto melhor a gente preparar, melhor. Ô Gerson, eu tenho aquela imagem, hein, Juliana? A gente já viu no YouTube, que faz Aqueles dentes de tubarãozinho, né? lixamento dos dentes. Não existe. E fica só Não. uma hastezinha e você vai e coloca o dente lá. Exatamente. Não é mais Então, assim, isso então. não é mais assim, tá? Mas é feito ainda, provavelmente. Provavelmente é feito Por algumas pessoas. Mas é isso que eu digo. É a importância de você procurar o profissional, né? E nessa procura, eu acho que isso é para todos nós, né? Eu penso que quando a gente vai procurar, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Resultados, experiência clínica, currículo e Indicações de outros pacientes. E finalizando, a confiança, né? Então tem que existir aquela confiança mútua do paciente profissional para que juntos com todos esses requisitos, né, o paciente consiga sair e resolver o problema de forma satisfatória. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para as pessoas que eu convivo, que é sobre isso. Não adianta de você ser uma pessoa extremamente técnica e competente, dominar todos os livros e detalhamentos, né? Dominar as tecnologias, você ter um arsenal, uma série de tecnologias, e você não ter a empatia de se envolver com o seu paciente, Com a história do paciente. com a história, com o seu meio, de onde ele veio, o que ele está precisando, para que você indique um procedimento que seja específico para ele, que vai funcionar, porque a gente sabe que existem diversos orçamentos na cirurgia plástica, na dentística, deve ser a mesma coisa. Então a gente precisa fazer essa avaliação direitinho para encaixar no paciente um orçamento que ele possa pagar e que sirva e que ele se sinta realizado depois, né, Gerson? Exatamente, a gente trabalha muito com isso. Eu digo muito, a gente não pode só querer colocar lente, não pode só querer colocar um silicone, fazer uma cirurgia HD, mas se o paciente não puder pagar isso, a gente tem que usar de outras formas, né? Olha, dentro dessa realidade que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer por esse caminho, a gente pode ir por esse, né? Pode fazer uma alimentação mais saudável para a sua vida, você conseguir ter um corpo melhor. Antes de ir para uma lipo. Antes de ir para uma lipo, né? Ou então só fazer parte de silicone. Então, assim, sim. Só um minutinho. Juliana tá muito caladinha aqui hoje. Deixa eu botar ela aqui na roda. Não, eu queria perguntar uma coisa que Não, peraí, deixa eu botar você na roda. É sério. Tem algum tipo de alimento que que não é recomendado para a parte de higiene bucal? Você também pode responder já. Essa parte de alimentos que prejudicam realmente, que a gente deve evitar ou não? Alimentos cariogênicos, né? Assim, com excesso de açúcares, sim, né? E, açúcar, né? Carboidrato? Não, açúcar. São açúcares. Não, açúcar. porque... açúcares... bala, doce. Isso. Certo. Então, são alimentos cariogênicos, né? Assim, o que é que a gente também pensa nessa questão? Alimentos, por exemplo, se fala muito em mau hálito, né? E que alimentos a gente deve evitar para não se ter esse mau hálito tão frequente, né? Então, alimentos com enxofre, né? Muitos condimentos, né? Condimentos, alimentos que, enfim, tipo alho, cebolas. Que são muito fortes, né? São muito fortes, a gente pode evitar para que, né, tenha por exemplo, esse mau hálito. Lembrando que o mau hálito, já falando de outra coisa diferente, a causa do mau hálito para você. A causa do mau hálito, nas pesquisas que existem em artigos importantes, é 95% derivar da sua escovação e higiene bucal, tá? 5% vai ser sistêmico. Perfeito isso daí. Então, se você está pretendendo acabar com o seu mau hálito, você tem uma medida simples que está na palma da sua mão, que é a escova de dente. Faz lá aqueles movimentozinhos que a gente aprende quando é criança, usa o fio dental que vai conseguir resolver, né, Gerson? Importante, né? Só um aspas aqui, Gerson, né? você não tem ideia
de como informações simples e básicas a gente tem que transmitir, porque é importante e vai chegando aí muita gente que não valoriza ou que não se atentou ainda para um problema tão Que simples. é o básico, né? E ainda vou além. Muita gente não sabe escovar o dente e não sabe passar o fio dental da forma correta. Juliana, faz a pergunta é, com relação à resina, lente e faceta, a principal diferença é a questão de material, formato ou tem diferença estética também? A principal diferença é material, técnica de aplicação, né? E, enfim, a questão de durabilidade e resistência, né? Então, numa lente de contato, uma porcelana, a gente tem uma alta resistência mecânica e também uma alta resistência à mudança de cor. Já na resina, a gente não tem esses requisitos, mas essas novas resinas que estão surgindo no mercado com partículas de zircônia, cerâmica, enfim, elas têm uma estabilidade maior de cor e também uma resistência mecânica melhor com as convencionais. Então a diferença principal é questão de valor, a questão do material resistente ou não e questão de estabilidade de cor. Essa é a diferença. Hoje, falando em valores, assim, eu sei que não é elegante a gente perguntar, mas os orçamentos são realmente muito altos para a gente fazer um tratamento. Eu acho até interessante dá uma olhada você no meu perguntar caso, dá uma olhada sobre... no meu caso. Eu acho até interessante, vou até levantar aqui um pouquinho aqui, falar de valor. Por quê? Muita gente tem receio de perguntar, né, sobre valores, eu não posso falar. Mas realmente, assim, valor é muito relativo, mas é aqui que eu falo. A gente tem que entender o que o paciente quer, a realidade do paciente, as limitações do paciente, né? Para que... Corta. Caralho, eu tenho assustar, pô. Oral B, pessoal, aqui é Oral B. Obrigado, Oral B. Corta essa parte aí. Não, mas minha gente, peraí, não corta não. Isso aí foi a equipe de áudio e vídeo que colocou, porque você tava falando... Só teve um delay da escovação aí. Com relação ao orçamento, eu tenho essa dúvida porque eu acho que, assim, são realmente valores muito altos pra gente fazer preço. Isso. Então, assim, eu acho que... Qual o valor que você acha que o seu trabalho tem? Que pergunta, hein? Profundo isso. Então, eu acho que a questão do preço e não do valor, né? O valor, o preço é uma coisa física, é numeral, né? O preço. O valor é o que a gente deposita, né? Do nosso tempo, do nosso conhecimento, para que aquele trabalho tenha sucesso. O que você vai querer para o seu tratamento? Você vai querer um tratamento que a gente não tenha o tempo dedicado exclusivamente para o seu benefício, ou você está procurando por um preço que talvez não entregue o que você quer, né? Então essa questão de se é caro ou barato, como eu falei, a gente vai adequar muito à realidade do paciente, né? Então assim, eu vejo muito assim, a qualidade do trabalho que a gente entrega, por isso que é importante, quando você vai procurar um profissional, saber os resultados, currículos, enfim, tudo isso aí, para você entender que preço é diferente de valor. O que eu vou te entregar é uma mudança de vida, né? O que o Dr. Wagner entrega é uma mudança de vida. A doutora Juliana ela entrega uma mudança de hábito de vida, né? Então isso aí é muito mais do que um preço, né? Tem um valor assim indiscutível na vida do paciente. Eu acho que é caro mesmo. Mas eu concordo com tudo que você falou, meu amigo. Isso... não é caro, não. Eu acho que o que você falou resume também, e isso é muito importante que a gente diga. Um profissional barato pode sair muito caro para você, porque você pode fazer um procedimento, não atingir o resultado que você deseja e, principalmente, você pode ter um dano irreversível no seu corpo, no seu dente, na sua boca ou nessa área que foi trabalhada. E aí você vai ter que gastar, aí sim, muito dinheiro com profissionais, realmente. Sim. Dor de cabeça. E vai envolver questão psicológica, vai ter depressão, assim, quantos casos eu tenho... Essa semana, coincidentemente, eu atendi 2 casos de pacientes que fizeram procedimentos estéticos na região do glúteo, com profissionais que não são cirurgiões plásticos,
nem dermatologistas, né? E elas estão com complicação de injeções, de injetáveis que colocaram no glúteo. Uma, eu estou estudando até hoje, porque eu não sei como eu vou resolver. Estou discutindo em grupos que eu tenho com amigos meus de fora. Pra você ver. Outra eu consegui resolver, é a esposa de um amigo meu, de uma pessoa bem conhecida, que é uma pessoa esclarecida, que fez esses usos injetáveis. A gente conseguiu resolver esse caso, fazendo drenagem, tinha um abscesso, estava infectado o glúteo dela, tá certo? E então é isso. Buscar preço é diferente de buscar valor. Valor você consegue, você busca em um profissional que vai lhe receber bem, que vai lhe tratar de forma educada, que vai ser honesto com você, que vai oferecer aquilo que ele tem de melhor junto com sua equipe, tendo empatia, tendo alegria e tentando fazer o melhor trabalho possível. Lógico que nós não estamos livres de erros, nós não estamos, mas a chance de um profissional bem treinado errar é muito pequena, né? E vai entregar além da estética, né? Como Perfeito. você falou. Eu também não queria deixar deixar gravado aqui, né? Agradecer a minha esposa Larissa por muita coisa eu me tornei hoje, foi devido aos conselhos, ao direcionamento que ela me dá diariamente, muito sábia, né? Minha esposa Larissa, que hoje ela é minha colega de profissão e com muito orgulho, né? Ela está na área de harmonização facial e com muito orgulho eu esperei esse tempo todinho para que eu fosse o primeiro paciente em aplicação dela. Eu tava achando Eu você levei tão injeção bonito hoje. grátis na testa, mas com muito Ô, orgulho. Gerson, eu tava achando você diferente, não sabia o que Você era. tá me achando assim, A pelezinha bem lisa, lisinho, sem bebê? rugas, Rapaz, pois sem é. rugas na região Doutora da fronte. Larissa Guerreiro, obrigado, viu? Larissa é a esposa de Gerson, amiga nossa também. Eles têm a clínica Oral Medical Exclusive. E eles dividem lá, né? A mesma. Na verdade, são áreas diferentes. Larissa está mais na parte estética de preenchimento e orofacial, né? Estética também de botox e preenchimentos, né? Bioestimuladores de colágeno. E Gerson com a parte de dentística estética. Isso aí. Quer dizer que ela tirou as marcas de expressão do Rapaz, sol eu tava sofrido, ela me salvou, viu? Das panfletagens. Aquelas, exatamente, as panfletagens ali, aquelas preocupações ela tirou. Não é que eu não tenha, né? Agora estão disfarçadas. Ai. Vamos lá, Gerson. Vai, amor. O meu desejo era ficar igual ao Dr. Wagner, com a pele de bebê. E olha que meu botox nem dia tá, viu? Vamos lá, Juliana. Qual a pergunta que você ia fazer mesmo? Ah, eu tinha uma dúvida aqui. Essa dúvida é bem leiga também. Você desenha o dente, você pensa num dente para aquela pessoa, ou a pessoa tem um dente, tipo um artista vê uma estátua, um mármore bruto, e ele vai, uma pedra bruta, e ele vai lapidando, ele já está visualizando o que ele está produzindo. É como ele falou, a questão é planejamento. A gente usa de um planejamento que a gente chama planejamento digital, tá? A nossa odontologia ela é digital, ela é feita em computador. Então, por exemplo, vou tirar a foto sua, do seu sorriso, eu coloco em computador e naquele sorriso, ou através de um programa, a gente tem o quê? A gente vai fazer todo o desenho do dente, dar a proporção direitinho e, por incrível que pareça, a gente consegue imprimir em 3D o seu novo sorriso. A gente faz uma impressão, a gente fica com a sua boca na minha mão, só que pronta, do jeito que eu quero que ela fique. E aí a gente faz um teste estético na boca do paciente para ele conseguir enxergar se vai gostar, se o dente está grande, se está pequeno, se quer que arredonde. Então a previsibilidade que a gente tem nos nossos tratamentos, ela é muito grande. Mas é uma simulação para isso. Acho que é uma simulação, né? Então ele consegue visualizar como é que tá ficando. Antes de eu tocar no dente dele. Ô, Gerson, mas eu posso escolher o dente? Se eu quero maior, menor. Eu me preocupo muito com aqueles resultados que a gente Comentou vê aqui, desfilando por Chico, aí. Sim. Artificiais demais, de dentes muito grandes, aquele sorriso muito branco, muito branco, quadrado. que chama muita atenção. Que não imita, né, o formato do dente, que tem um que sim, vai sim. ficando a pontinha mais clara, igual um dente comum. Isso. Igual, E tem aquela degradezinho, né? e tem Pronto. os bichinhos, né, as Isso, ondinhas. os detalhes. Então, desculpa, perdi. Não, eu posso escolher o sorriso que eu quero. Então, a questão da escolha, você
você tem o poder da escolha comigo, entendeu? Só que no planejamento eu vou tentar encaixar o que você está querendo fazer dentro do seu sorriso. Não, porque a gente como leigo, a gente não sabe o que é ideal. Não, eu quero Qual é o o dente sorriso? quadrado, eu quero o dente mais arredondado, mas será que para você Exato. será Pronto, esse minha seu pergunta dente? tem mais a ver com isso. Sim. Então um dente masculino, um dente com ângulos mais vivos, um dente feminino, um ângulo mais delgado, arredondado. Então tudo isso aí a gente tem que ver. Inclusive tem sim sorrisos femininos com ângulos mais retos, que é o típico sorriso masculino, mas que talvez no biotipo da pessoa, uma executiva que leva aquela vida mais, né? Então talvez possa ser que se enquadre sim nesse Se for uma sorriso. mulher delicada, um mais Se for redondo. uma mulher mais delicada, a gente já usa com ângulos mais arredondados para deixar um aspecto mais feminino. Existe um componente artístico dentro desse Sim, trabalho. sim, Não é sim. só técnico, pelo que eu estou entendendo. Porque na cirurgia plástica, quando a gente... feeling, né? O feeling. Na cirurgia plástica, quando a gente faz uma avaliação, discute com o paciente e a gente faz um planejamento cirúrgico, durante a cirurgia, nós vamos percebendo características da pele, acúmulos de gordura em algumas regiões. Então a gente faz uma lipoescultura maior numa área, menor em outra, valoriza um ângulo que ela já tem, só que não estava sendo... exato, ela não estava visualizando. Então existe sim um componente estético muito importante, o feeling e também as características de cada paciente. Então, por exemplo, se eu operar 10 pacientes, se eu fizer a mesma mama nas 10 pacientes, eu vou ter 10 mamas diferentes. E essa é a grande dificuldade que eu vejo na cirurgia plástica, porque eu recebo uma paciente que gostou muito da mama de outra paciente minha e quer que eu faça uma mama muito semelhante àquela. E aí a gente tem que trabalhar essa parte, esse componente psicológico e esse componente anatômico e explicar que o corpo dessa paciente é diferente do teu corpo em termos de largura de tórax, diâmetro de mama, qualidade de pele, densidade de glândula mamária, tá certo? Loja do implante, se vai ser submuscular, se vai ser por cima do músculo, a gente tem que explicar tudo isso antes, né? Então na parte na sua profissão é do mesmo jeito. No mesmo jeito. Bacana isso. Então acho que essa conversa, esse diálogo que a gente tem com o paciente é muito importante. E outra dúvida que eu tenho, se igualmente como nas nossas áreas, se para você chega muita gente, porque isso está muito em alta, né? Então, se para você chega muita gente querendo ficar com o sorriso de outra pessoa. Tipo, Demais. esse daqui, quero ficar igual. Demais. Por isso que é importante a gente desconstruir isso do paciente, né? Porque existe a realidade, como o Wagner falou. A gente tem que trabalhar em cima da realidade e dos limites. E a gente também tem que saber dizer não. Que isso aí é um requisito importante para o sucesso dos nossos trabalhos. Se a gente não tem como fazer o que o paciente quer, mesmo a gente explicando tudo, a gente tem que dar a opção ao paciente. Olha, nos seus limites a gente não consegue fazer. Mas existe esse caminho que... Não, mas eu só quero isso aí. Né? Então a gente também tem que saber dizer não na nossa profissão. Tem uma frase, né, não sei quem foi que falou, mas assim, eu já ganhei muito mais pacientes pelos casos que eu não operei do que pelos casos que eu operei. Quando você não opera uma paciente e você se faz compreender que aquela cirurgia não cabe para ela, você está mostrando sua ética, sua responsabilidade junto com ela, junto com a vida dela, junto com o seu corpo, que ela não deve fazer aquilo ali. A gente sabe que algumas vezes, lógico, eu já tive pacientes que eu não me senti seguro de operar por uma série de fatores psicológicos, psíquicos, expectativas aumentadas demais e lógico que eu já tive casos de pacientes se chatear comigo e eu perdi muito mais paciente do que as que eu operei. Mas de forma geral, aquelas que têm bom senso, que entendem a nossa mensagem, elas vão ser eternamente gratas, né? Eu até acho que essa forma humanizada da gente enxergar o paciente, de a gente não colocar o financeiro na frente, isso faz com que a gente seja diferente, né? Então, é isso aí. Se você está gostando desse, se vocês estão gostando desse bate-papo aqui, acompanhem a parte 2, porque
vem muito assunto ainda que a gente vai conversar bastante ainda aqui, hein, Jéssica? Show de bola. Inclusive, eu queria fazer aquele negócio, inscreva e tal. isso, muito Como é que é bem. aquilo, hein? É assim, eu já tô bem treinado. Vamos lá. Curte, compartilha Compartilhe. e não esquece de se inscrever no canal. E o sininho? Toca no sininho. Ah, eu era doido pra fazer isso. E aí, aquela frase, você tá nos motivando a produzir mais conteúdo pra você. Obrigado. Ô Gerson, mas vamos continuar aqui nosso papo? Tem umas coisinhas que eu queria... Sim, outra coisa. E se der certo que eu faça o procedimento, em quanto tempo eu saio com o meu sorriso? Muito relativo. O tempo, às vezes, é inimigo da... Perfeição. Então, às vezes, a sua adequação do meio bucal pode demorar 30 dias para eu começar a fazer um tratamento, como pode demorar uma semana, como pode demorar 3 meses ou até mais. Então, é muito relativo. Precisa realmente dessa avaliação. Mas eu acredito que quem vai gastar, né, vai gastar um dinheiro razoável. E eu acho que essa questão de tempo de uma pessoa que talvez já esperou muito tempo é muito relativo, né? E é muito mínimo essa preocupação quando a gente se trata no resultado final, né? Então, acho muito relativo Mas isso aí. tem uma média, pelo menos, só pra gente ter Então, uma... eu acabei de falar, pode demorar uma semana, 3 meses, mas na maioria das vezes é entre 45 dias a 60 dias. 80% dos pacientes, né? Perfeito. E durabilidade? Durabilidade de uma porcelana na literatura está entre 10 a 15 anos, né? E na resina, até 6 anos a gente consegue ter um resultado satisfatório. Eu sei que você tem que fazer as manutenções, né, Gerson? Manutenções periódicas a cada 6 meses, fazer um polimento. Nessa manutenção eu vou ver se tem presença de cárie, se tem microfraturas, microinfiltrações, se, enfim, faço o polimento e aí tem a durabilidade maior. Faz embaixo também? Faz em cima e embaixo também. Tem um amigo nosso que é Onde tiver dentes... Tem um amigo nosso que é cirurgião plástico, não vou falar o nome dele, que não pode, né? Que você ficou belíssimo o trabalho que você fez e ficou muito bonito. E na esposa Bem natural. Dele, na esposa dele também. Eu acho que ninguém percebe, acha que nasceu daquele jeito. Exatamente, a naturalidade. Todo modificado, viu? O homem nasceu pronto. Quem olha acha que ele nasceu em Hollywood. Né? Mas... É só de mostrar mesmo. Ô Gerson, alguma história bem... Você já contou algumas histórias? Tem algum paciente que Tem te uma marcou? que você já Tem, me contou. tem uma... Qual? Da mulher que passou 4 anos juntando e foi fazer com ele. Verdade, tem essa história mesmo. Qual? Uma paciente sua que Acompanhava você. adorou seu trabalho. os Não tinha o resultados, dinheiro, passou um não tempo. tinha os valores e passou anos, voltou depois de 4, 5 anos para fazer Com o trabalho dinheiro com você. Achei bacana isso daí, viu? E esse dinheiro tava na bolsa. E ela veio com o dinheiro na bolsa pra gente contar. Eu disse, meu Deus do céu. Mas assim, a história que eu ia contar é uma história que depois desse paciente eu fiquei bem reflexivo na minha vida, na minha profissão, no que eu faço, né, hoje. É que não deixe para fazer para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então eu acredito muito que a gente não vai ser eterno. E se você tem um desejo, se tem alguma coisa que lhe incomoda, se realmente essa mudança vai fazer diferença na sua vida, então acho que o planejamento para você fazer, faça nessa vida. Por que eu estou falando isso? Teve um paciente meu que ele me procurou, um paciente com câncer terminal, estava fazendo tratamento radioterápico e quimioterápico e a sua dentição estava, infelizmente, praticamente perdida. Então, assim, decidimos iniciar, né, esse tratamento, mas infelizmente o paciente terminou falecendo na metade do tratamento. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Era um desejo muito dele, mesmo diante da dificuldade que eu estava passando, era uma coisa que incomodava, o sorriso. Não, com certeza o sorriso ele é peça fundamental na face e a gente tem que... não é nem por vaidade, né? A gente valoriza muito mesmo. É a coisa mais um ponto importante, fundamental, né? né? Quando você conhece alguém. Na verdade, o nosso corpo, o nosso corpo ele é um conjunto, né, harmônico. Se você desequilibra para um lado ou para o outro, fica estranho. E vai além da questão estética, como ele falou, né? Que inclusive tudo começa pela boca.
uma boa alimentação, para você ter um corpo melhor. Uma Bem cirurgia lembrado, plástica, se verdade. você não tiver uma reeducação alimentar, você vai perder. O sorriso, se você não cuidar, você vai perder os seus dentes. Então, assim, A nossa tudo digestão começa pela pra boca. você ver, né? É isso mesmo. Bem, vamos aqui para mais perguntas. Meu amigo Gerson, Diga, meu amigo Wagner. perguntinha aqui, meu amigo. Você já fez algum procedimento estético nos dentes? Eu fiz Ou não? só aparelho ortodôntico. Só Usei aparelho. aparelho durante 3 anos. E muita gente diz assim, mas você coloca lente em mim e não tem lente? Porque não precisa. Olha né? só, tem como aproximar? Não. Porque não precisa. Porque eu não preciso. Mas se eu precisasse, se fosse um paciente que fosse, né, adepto, eu iria colocar. Tanto que, na minha família, minha irmã tem lente, minha esposa tem lente, meu pai tem porcelana, meus sócios e irmãos têm tudo lente de contato. Né? Então, por quê? Porque eles precisavam. Né? E eles sentiam que precisava de botar lente para mudar alguma coisa no seu sorriso. Né? Mas assim, eu não tenho lente por opção, porque realmente não porque eu precisa não ter um preciso, sorriso tá? legal, né? É. Mas o tratamento de lente de contato, reafirmo, é um tratamento, tá? O tratamento de lente de contato, ele não serve só para ficar bonito, tá? O tratamento de lente de contato também é um tratamento para quem é bruxista, tá? É quem faz aquele movimento de bruxismo, Ah, era isso que eu ia perguntar. ok? Não, não tenho não. Eu tinha. Mas eu ia perguntar isso, porque não é só estética, tem a parte funcional. Funcional, Eu ia isso. perguntar exatamente isso. Se existe alguma doença que você resolve com lente. Doenças E o bruxismo parafuncionais. é uma delas, O então. bruxismo é uma delas. O que é Perfeito. o bruxismo? Né? Existem várias razões para o bruxismo. Falta de dente, dentes desalinhados, oclusão desalinhada, né? Que não está com encaixe perfeito, né? Estilo de vida do paciente, se é estressado, se, enfim, tem, né? E com esses movimentos parafuncionais que a gente tem, que é o movimento de ranger os dentes, a gente vai desgastando estruturas principais que a gente tem, que são aquelas pontinhas dos dentes. Essas pontinhas... As zonas oclusivas, né? Isso, essas pontinhas, quando desgastadas, o organismo, ele inconscientemente, ele tenta encaixar a mordida, e ele nunca vai encaixar. Então, a lente de contato, ela vai devolver exatamente essas estruturas. Perfeito. E aí vai proteger, de novo. Eu tinha uma dor na articulação temporomandibular, que é essa articulaçãozinha aqui, e ela era ocasionada por algum déficit de oclusão que eu tinha. Algum espaço... Eu que você- usava tem uma chapinha, né, que faz, não sei se o nome é esse, que a gente dorme com ela, mas eu corrigi esse problema nele, disse, com o meu tratamento ortodôntico que eu estou fazendo, a minha oclusão está bem melhor. Não, mas você colocou o aparelho para corrigir isso. Você não sabia se ia corrigir 100%. Talvez precisasse fazer a lente após. Na né? verdade eu não coloquei nenhum aparelho para corrigir isso, né? Foi um efeito que aconteceu porque eu acho que a minha oclusão melhorou. Eu notei só. Mais uma vez, legal como é isso daí. importante a gente ver, avaliar essa questão de oclusão. Se a gente não tiver uma mordida boa, vai vir problemas, Perfeito. tá? De articulação, dentários, enfim. Interessante. mastigação. Passei por vários profissionais e a medida da chapa, aquela chapinha que não é chapa, qual é o nome, Gerson? A contenção? É uma contenção, né? Aquela chapinha lá, Uma placa? uma placa, Sim. aquela placa, ela não vai, eu acho que ela não vai tratar a causa, né? Ela está evitando Ela o está desgaste. protegendo, Ela está protegendo esse seu desgaste que eu acabei de falar. Pois é, e durou vários anos, eu consegui corrigir, fazendo avaliação com o profissional. Estabilizando sua E mordida. estabilizei minha mordida e tá Perfeito. muito legal. Ele aguarda, né, doutor Wagner, agora pra gente ir após. Vou agendar em breve. Toda vida eu marco com o Jesse. Vamos fazer essa gravação, doutor Wagner, no consultório do dentista, assim, deitadinho na cadeira. E... Não. A parte 2. A gente A tá parte 2 vai ser numa essa. correria tão grande, eu já marquei com o Jesse algumas vezes e acabei tendo que desmarcar, mas um dia sai. Lembre, tudo é questão de prioridade, viu? É, verdade. Qual a prioridade de Não você? quero não. Não espere ficar bom. Meu amigo Gerson, eu acho que a gente poderia caminhar aqui para os nossos minutos finais desse bate-papo. Não acabou ainda, mas eu queria deixar algumas mensagens importantes
algumas agradecer. dúvidas que ficaram ainda, mas sem finalizar ainda, eu preciso ter, se eu me submeter a um procedimento desse, tô perguntando eu no lugar do paciente, precisamos ter restrição alimentar, vinho, café, após esses procedimentos ou não? Que pergunta. Muito bom essa pergunta. Então, olha só. Hoje, a restrição alimentar mais com alimentação dura. O que a gente não pode fazer com os nossos dentes naturais, a gente não deve fazer com lentes ou as facetas. Por exemplo, roer osso, comer caranguejo, ter cuidado com grãos, aquelas farofas, com aquelas coisas mais durinhas. Que, inclusive, só nessa semana que se passou, eu recebi 5 pacientes que, por causa de farofas, quebraram pontas de dentes importantes na mastigação, tá? Então, o que a gente não pode fazer com o dente natural, a gente não deve fazer com a lente ou com a faceta, tá? Então, os cuidados aí é mais com isso. Aquelas a questão de bolinhas de bebida. brigadeiro também, né? Isso, aquela questão, bebida que você falou, café, vinho, açaí. Eu posso tomar? Pode. O que é que eu indico e o que é que eu falo para todo mundo? Você não vai deixar de tomar seu vinhozinho, aquele açaí gostoso, o cafezinho matinal. Após cada refeição que você fizer, o ideal é que, se você estiver na rua, você faça pelo menos uns 3 bochechos com água para tirar aquele excesso de pigmento, tá? Então, tem aquela dúvida. Mas eu não posso fazer clareamento porque eu tomo café. Não existe mais isso, tá? Perfeito, eu achava que existia Tá? isso. Não, isso aí já Então a gente já faz se foi. bochecho com água, se não tiver podendo Se não escovar tiver os podendo dentes. escovar, pelo menos vai no banheiro e faça uns 3 bochechos com água. Mas custa também nada. não é indicativo Não custa escovar nada. o dente logo após que você come, Isso. para não arranhar. Exatamente. Você tem que Não, esperar um tempo. É questão de pH, né? Assim, você tem que realmente estabilizar esse pH por uns 30 minutos, né? O ideal. Estou falando o ideal que existe na escrita. Logicamente que a nossa vida é muito corrida. Mas o ideal é que pelo menos 30 minutos após a refeição você escova os dentes. Olha outra dica aí, ó. Perfeito. Ô Gerson, outra perguntinha aqui bem interessante, mas que envolve mais você como pessoa. Você teve uma trajetória muito bonita, passou por algumas dificuldades, superou, iniciou os trabalhos, é extremamente apaixonado, dedicado, faz tudo com muito carinho, com muito amor à sua profissão. Hoje, onde você está, você pensa em algo a mais para você? Eu acho que na hora que a gente perde essa coisa de sonhar, né? A gente, enfim, perde como é que eu falo? O entusiasmo, quando se sentido perde da a vida. O sentido da vida. A minha vida, dia após dia, é pensar em coisa diferente, em pensar em coisas que a gente tem que pode evoluir, né? Então, eu estou com os novos projetos aí que ainda vão ser lançados, então assim, é tudo uma questão de tempo, mas isso é um diferencial, eu acho que para qualquer pessoa. A gente nunca deve estar na nossa zona de conforto. Inclusive, parabéns, Wagner e Juliana. Para quem conhece Wagner e Juliana, principalmente Juliana, é muito, assim, tímida. E eles saíram da zona de conforto. Então, essa forma de sair da zona de conforto é o que faz com que você acorde todo dia com aquela entusiasmo e aquela paixão pelo que você faz. Se você não encontrou seu propósito, se você está com dificuldade de executar algo, também não precisa ficar desesperado. Porque eu acredito muito que as coisas elas vão acontecendo. Agora, no seu tempo. No seu tempo. Agora você tem que estar preparado e tem que estar atento para quando surgir algo que vai te motivar, que vai lhe entusiasmar, você não deixe passar e não procrastine e não perca. Esse videocast é a maior prova disso para nós, que é eu e Juliana, nós temos uma rotina bem puxada, trabalhamos bastante, tem a questão de família, de casa. 3 meninos. Os meninos. E nós estamos extremamente felizes de poder ter um momento desse aqui, conversando sobre temas que a gente julga importante, que ajudam outras pessoas, que a gente espera que motive, que entusiasme, que essa mensagem vai sendo transmitida, trazendo pessoas especiais que vão deixar mensagens bacanas, que vão nos estimular, né? Pra gente continuar seguindo, né? Isso aí, amigo.
E agradecer realmente aí Wagner e Juliana pelo convite. Foi assim de extrema satisfação poder compartilhar Muito obrigado, um pouco da minha experiência, né? E assim, foi muito bom também estar aqui e aprender muito com vocês. Muito obrigado, meu amigo Gerson Guerreiro, da Oral Exclusive. Oral Medical Exclusive. Oral Medical Exclusive, lá no Manhattan. Já você tem Instagram, Tem né? Tem o Instagram. Deixa Dr. seu Instagram Gerson pro pessoal que Guerreiro. acompanhar. Olha só, aqui, Dr. Gerson Guerreiro. DR Gerson Guerreiro, tá? Tem o Instagram da clínica, Clínica Oral Medical Exclusive. Perfeito. Segue a gente do nosso Insta, Dr. Wagner Nunes. Queria agradecer o meu grande amigo pela Juliana. presença, por ter compartilhado sua história de vida muito bacana, Muito bonita também. nos motivando todo mundo que está assistindo. Muito obrigada por ter vindo e espero que tenha outro convite aí. Segue o Instagram de Juliana. Juliana dá muitas dicas de nutrição, Alimentação, perda motivação, de peso, emagrecimento, academia, estilo de dia a vida. dia. É muito bacana. É @JulianaFerrari. A gente agradece a companhia de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Comentar, E o sininho. O sininho, clica ativa lá. o sininho. Nós estamos em todas as plataformas Deezer, Spotify e YouTube. Meu amigo Gerson Guerreiro, que bate-papo maravilhoso. Que maravilha. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Se Deus quiser. Vamos levar as mensagens das nossas conversas por trás das câmeras para a frente das câmeras. É isso aí. Na vida real. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado a todo todos. mundo aí. Obrigado.